Gente, estou indo agora para a oitava bateria. Hoje teremos Fernanda Rosa, pioneira capixaba, e ela vai contar para a gente um pouco sobre o início do bodyboarding, um pouco das experiências dela, um pouco desse contexto cultural que nasceu aqui no Espírito Santo com o bodyboarding. Vamos ver se a Fernanda já pode subir. Vou te convidar, Fernanda. Tomara que já dê para subir. Ei, ei, Heriberto, estou aqui subindo com Fernanda Rosa. Olá! Ei, Bem-vinda, Fernanda. obrigada, boa noite. Boa noite. Eu estou aqui ainda emocionada. A gente ouviu um pouco do Marcelo Pedro contando das experiências e de como o bodyboard realmente faz parte da vida, né? Quero te ouvir, pioneira capixaba. Que ano você começou a surfar de bodyboard? Em que praia capixaba você começou esse esporte? Conta tudo, Fernanda Rosa. Bora contar. Minha memória não tá lá das coisas, não, viu, Carmen? Mas. E faz bastante tempo, bastante mesmo. Mas vamos lá, vamos tentar, vamos recordar. Fiz umas anotações aqui, mas a live anterior tava demais, viu? Até falei, não para, não, gente. Tava muito bom, que espetáculo, que história, linda história. Você Né? tá me Encantador. ouvindo? Estou te ouvindo bem, ouvindo bem. Eu vou só te antecipar que eu vou tentar fazer menos ruído possível, porque eu quero justamente ter você inteira no filme. Então, eu tento não fazer aham, aham, porque isso pode atrapalhar a gente depois na edição. E aí, eu quero te ouvir mesmo, Fernanda. Estou ouvindo você bem, você está numa luz ótima, você já está pronta para a live, não tem questão nenhuma. Se eu tossir, já sei o que eu faço. Espera, que tem Ah, o tá. tempo, né? Foi lindo, foi emocionante. Foi Mas me lindo. conta. Então, assim, vou falar da minha história, porque como ele estava citando, e foi bom ele falando, eu ouvindo o Marcelo falando, porque pôde vir a minha memória, e essa questão acho que foi você que falou da generosidade, né? De você aprender e passar adiante. E a gente teve a sorte de ter a Raquel, que deu pra gente uma noção, porque chegou no estado e a Raquel, assim, a gente olhava a Raquel, a gente queria ser igual a Raquel, né? Então, ia pra praia, mas eu comecei a surfar em 1988. Em 87, meus irmãos, o Fabiano e o Alexandre, Fabiano Rosa, conhecido como Binho, na praia, e o Xandoca, né? E eles começaram a surfar ali no Amigão, depois foram para o Solemar, e eu comecei em 88, junto com a Mônica. A gente surfava no Amigão, a gente ficava meio ainda indecisa se ia para o Solemar ou não, porque a gente não tinha experiência, a gente tinha aquele medo. Começamos a surfar ali com a Furtado também. Depois a gente se envolveu, conhecemos a Cristina Pietro e a Dani. A Lorena Lugon, que eu não vi ela no grupo, mas ela tá na história também, eu não sei Qual é por o onde. sobrenome da Lorena? Lorena Lugon. Vamos atrás da Lorena. Da Lorena. E a gente começou ali no Amigão. Comecei com uma Mesh 77, a Mônica também. Não lembro da Dani e da Cris, mas sei que o que mais me marcou é que o bodyboard, eu não fiquei só na praia com as amigas. Eu tenho essas amigas até hoje. Eu sou amiga da Mônica, sou amiga da Cris, mora aqui perto, né? Ela mora em Nova York, eu moro aqui em Boston. E tem a Mônica, a Cris, a Dani, então são a Sabrina, que veio depois, mas que se tornou da equipe também, vamos dizer assim. E a gente ficava olhando a Raquel surfar, né? A Raquel era a nossa direção e essa generosidade dela de passar isso pra gente. E apesar de eu não ser uma competidora, eu não fazia parte de vários campeonatos, participei acho que 2 ou 3. Meu melhor desempenho foi na Praia Mole, que fiquei em terceiro, acho que foi a Tatiana que ganhou. E a gente chegava na praia assim, 6 horas da manhã, levava tudo, se preparava. Era um evento. Então, durante a semana a gente estudava e final de semana pra praia. E eu só parei mesmo de surfar, assim, na época, porque eu tive filhos e eu comecei a vida profissional e filhos eu não estava conseguindo conciliar. Então, eu virei surfista só de final de semana mesmo. Mas eu acompanhava tudo, porque a minha família toda surfa.
Então, fiquei pensando assim, fiquei vendo, né, na verdade, fiquei vendo aquilo tudo, não tinha como se afastar. E eu me apaixonei pelo bodyboard. Eu me apaixonei mesmo e fiquei com aquilo na minha vida. Fui, e a gente ia para a Regência com Cristina Taru, ia para o Lé, ia para Setiba. E assim, a praia que eu mais gostava de surfar era Setibão. A gente tinha uma casa de praia lá em... A família, né, tinha uma casa de praia em Setibão. E nas férias a gente ia para lá. E surfava e passava aquele tempo com a galera. Tinha campeonato também, que a gente via para ficar ali na areia, participando, fazendo amizade. Depois tinha o after, né? Tinha after party, É after um band. estilo de vida mesmo, né? Vida que, claro, que Fernanda, você lembra onde você comprou a Mesh 77, a primeira prancha? olha, eu comprei de alguém, eu não me lembro quem, não me lembro mesmo. Mas a minha prancha depois dessa foi uma Gênesis que eu comprei da Neymara. Ela ganhou um campeonato, se eu não me engano, foi o primeiro campeonato dela no estado. E eu era casada com Flavinho Frasson, a gente tem 2 filhos. E também todo mundo envolvido. E foi por isso que eu acabei, assim, sendo incentivada, porque ele me incentivava muito a ficar no surf, a ficar no bodyboard, junto com os meus irmãos. E ele foi lá e falou, vamos lá comprar a prancha da Neymara para você continuar. E a gente foi até a Barra, compramos a prancha da Neymara, foi meu primeiro contato com ela. E dali ela seguiu, né? E eu fui dando uma diminuída. A gente Você está surfando hoje em dia? É possível surfar perto de onde você mora? É complicado? é complicado, porque aqui são 8 meses de muito frio, de neve, e é tenso para você enfrentar um mar assim. Quando eu fui à Flórida, eu experimentei, mas aqui mesmo é difícil. Tem um point aqui em Gloucester, que é uma cidade acima de Boston, tem até lojas de surf, tem equipamento, mas é muito difícil, é muito gelada. E é só no verão mesmo, porque no inverno não tem como. É uma loucura, né? Eu também sou da turma que não gosta de sofrer para surfar. Para quê? Mas Você já tem Boston há algum tempo. Qual foi a última vez que você surfou por aqui no Espírito Santo? olha, eu saí daí tem 6 anos, vai fazer 6 anos que eu saí do Brasil. Eu lembro de ter surfado uns 6 meses antes em Jacaraípe, mas assim, uns 2 anos sem surfar, caí para. Vou me despedir. Aham. Vou me despedir, que eu não sei o que vai rolar daqui para frente, vou me dedicar a essa parte profissional. E pela terceira vez eu estava deixando o esporte para me dedicar à área profissional. E assim, Mas não é me cíclico, né? Às vezes vai um pouquinho, afasta um pouquinho, depois volta. Então é para a gente ajustar mesmo, porque o mar exige muito, né, Fernanda? Não é assim, vou amanhã pegar altas ondas. Você tem que estar no preparo. tem que dar. Mas o surf dá pra gente essa disciplina. Eu me considero uma pessoa disciplinada, eu não foco só no corpo, mas na mente, de estar bem. E se eu não estiver bem fazendo algum tipo de esporte, algum tipo de exercício, isso não consigo sobreviver a essa questão de não fazer nada. Só estudar, só trabalhar, só O corpo fazer pede, né? então o corpo pede. Então eu mantenho, porque o surf deu isso, essa disciplina, de acordar cedo, de fazer um exercício, de se alimentar bem, de ter aquele preparo, de estar sempre disposta e com, vamos dizer assim, ânimo. Uhum. É um benefício para o corpo. O surf traz esse benefício. E o mar, mesmo que no verão aqui, às vezes no inverno, quando não tem neve, eu gosto de ver o mar, de caminhar na areia, porque eu sinto muita falta da minha praia, de Jacaraípe, do Lé, de Setiba, Setibão, então. Então, isso faz muita falta para mim. E o que Tem uma mais. leveza, né? A praia traz uma leveza que não é fácil de encontrar em outro lugar. Não, não é fácil. E o grupo que foi criado para esse documentário é um grupo que, logo que começou, eu ficava pensando, eu dormia sonhando com os eventos que a gente ia para a praia. Meu pai ia, levava, depois buscava, tanto o pessoal do bodyboard quanto o pessoal do surf também, porque meus irmãos eram surfistas. Então eu vivi essa interação entre o pessoal do bodyboard e do surf. O pessoal fala, tinha uma rixa, mas
eu não percebia isso porque eu estava no meio dos dois. Então, era muito bom. A gente aprontou muito, a gente viveu muito aquele momento da adolescência para a vida adulta. Aí a vida adulta chegou, como você falou, deu aquela parada, deu aquela vai e volta. Uns permaneceram, né? Outros realmente tiveram que fazer igual a mim ou até largaram mesmo. Fernanda, me conta uma coisa, e seus pés? Como é que eles sobrevivem aos pés de pato? É muito calo ou não? É super tranquilo? Muito calo. Muito calo, pé de pato. Eu sempre tive dificuldade, mas sempre a gente dá um jeito. E na hora que você tá surfando, você nem lembra disso. Mas já feriu muito. Já feriu bastante. Então, assim, o difícil é conciliar a rotina com o surf, mas em geral o surf ele só traz benefícios, né? Tem alguma coisa assim que você acha negativa da prática do surf? Você falou um pouco da rixa que você não sentiu. A gente já ouviu aqui meninas reclamando de crowd, de grosseria e tal. Você nunca teve nenhuma experiência negativa nesse aspecto? Não, eu nunca tive experiência negativa nessa questão, não. Eu não sei se é porque meus irmãos eram surfistas, então tem a questão de, ela é irmã de fulano, né? Não mexe não, senão o cara vem pra cima de você. Eu tinha o quê? 3 irmãos no surf. Ajuda, né? Na época o Flávio também, então era difícil para. Então eu não tive essa dificuldade. A minha maior dificuldade é que eu não tinha como conciliar mesmo a questão profissional e o estudo. E depois veio os filhos. Então era só final de semana. Mas o surf, ele é algo que, como a gente estava falando, e vocês também estavam falando na live anterior, você vê que a geração, a história, ela foi construída, ela começou ali com a Raquel, a gente tem a Raquel como referência, mas a história não é feita sozinha. Hoje nós podemos falar que o surf chega ao ponto de fazer um documentário, o bodyboard chega ao ponto de fazer um documentário, porque tiveram peças especiais, tiveram encaixes indispensáveis para esse documentário, para contar essa história. O que seria talvez da Neymar, se não fosse a Raquel, do Marcelo, né, que fez história acho que o Feltman, lembro muito do Feltman. Então, assim, foram pessoas que chegaram, fizeram talvez grande história, outros fizeram pouquinho, outros só vieram para fazer parte, como eu, só cheguei ali, conheci, fiquei amiga, mas não tive um desempenho, vamos dizer, profissional nessa questão, mas fiz parte da história, hoje estou aqui para poder contar. Então, quer dizer, todo mundo é importante, todo mundo tem um pedacinho para contar. E olha aí, você fazendo a gente estar aqui, unindo todo mundo, gente que eu nem tinha noção. A gente pode ter contato, a gente pode falar do que a gente fazia. E são histórias fantásticas. Fernanda, é tão legal isso. E a gente vai se descobrindo nesse processo. Eu achava que eu não era pioneira, não, mas eu fiz a conta. Se começa em 84, a Raquel comprou a prancha no final de 84, começa a surfar em 85, 10 anos, meu 93 está dentro, né? Aí eu descobri um pouco sobre mim também. Mas eu queria te perguntar justamente sobre isso. O que você acha que tem que ter no filme? Que, tipo, isso precisa aparecer para contar a nossa história? E desculpa te interromper, já vou seguindo, pensando nisso que você falou. Eu não fazia parte da competição. Eu vivia aquilo, mas para além da competição. Porque eu acho que isso é uma confusão que tem também. Como se o esporte fosse a competição. O esporte é muito mais do que a competição, né? A competição é o polo de pesquisa e tal. Mas é o dia a dia que é o esporte que a gente ama. Você. Eu me considero, eu sou surfista. Porque a hora que eu pegar a prancha, se eu tiver uma condição de um mar aqui ou em outro estado aqui, eu vou surfar. Eu sei como fazer. Mesmo que você tenha que vai com dificuldade no começo, mas depois você é como andar de bicicleta. Você só tem que se atualizar um pouquinho. Que eu tô meio. Mas é questão de você, é a questão que você falou. Você não é profissional, mas você tem aquilo como estilo de vida. Você gosta de praticar. Você gosta de andar de skate, você gosta de andar de bicicleta, você gosta de lutar, mas você não é um lutador. Então, o bodyboard faz isso também. E o que não pode faltar no documentário é a filmagem das praias, os pontos que antigamente eram tidos como lugar legal para surfar. Tá rolando onda lá na Baleia, tá rolando onda lá
no cemitério, tá rolando onda lá no Barrão, na ponta, no Tropical, esses Setibão. Então, assim, não pode deixar de ter as praias de antigamente e as pessoas falando as histórias que elas viveram. Eu vivi uma história assim, que eu pensei que eu ia morrer em Setibão. Peguei uma onda que eu imaginei assim, agora. Eu não imaginava que a onda ia crescer tanto. E quando eu me vi nela, eu tomei uma queda enorme, machuquei, até criou um caroço no meu seio e eu fiquei mal, mas eu sobrevivi, fiquei toda ralada. Mas no ano seguinte, eu tava lá por conta de querer viver aquela adrenalina de novo, de querer desafiar aquela questão, mas ao mesmo tempo respeitando o mar, respeitando as condições. Então, assim, a gente, o surf, o mar é algo assim misterioso pra gente, mas é íntimo. E a onda, a gente desliza nela como se estivesse flutuando, mas numa adrenalina que você fica assim, que vai rolar daqui para frente, como se você dominasse, eu vou fazer tal coisa. Mas ela te surpreende. Ela te surpreende com alguma coisa. E é muito... Isso você não encontra em qualquer esporte. E eu gosto. Você tá falando é tão encantador, porque parece mesmo um balé, né? Com a onda. É assim, é uma comunicação. A gente nunca sabe o que vai acontecer com aquela onda. Por mais que você tenha um fundo de pedra, de repente, mais estável, nunca se sabe o que vai acontecer. É lindo isso do imprevisto. Porque você tem a onda na Praia Mole diferente da Praia de Setibão, você tem na Praia no Solemar. Então você tem a prancha específica para cada lugar, mas você está íntimo daquela prancha que você vai numa onda mais cavada, numa onda mais cheia, num lugar assim, um lugar assado. Então você vai... Não é a mesma coisa. Como pensar, mas você só desce naquela onda, faz isso, 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 pronto, acabou. Eu falei, gente, vocês não têm noção da emoção que é surfar, da adrenalina, daquela coisa que você termina a onda, você já quer voltar para lá para fazer aquilo de novo. E você fica ali 1, 2, 3, 4 horas sem se cansar. Incrível. Eu lembro, eu já cheguei a ficar umas 8 horas, mas eu queria te perguntar o seguinte: você lembra daqueles maiôs muito cavados? Você lembra? Você falou de cavado, eu lembrei disso. Nos anos 80 a gente tinha um maiô diferente. Você consegue lembrar assim, de elementos da estética que talvez hoje não sejam usados da mesma maneira? Roupas, assim, cabelos, alguém tinha uma franjinha? Teve franjinha? Teve franjinha, teve maiô cavado, teve camisa de lycra por cima. Aí depois veio a história de você surfar só com uma blusa ou um top e um shortinho curto, assim. Mas aí foram voltando com os maiores, com o macacão, porque realmente você vai querendo adaptar certas coisas, mas você pode ficar em uma situação constrangedora. Surfar de biquíni não é legal, é complicado. Bem, pelo menos para mim é complicado. Eu Então, também não consigo surfar de biquíni. Eu acho incrível quem consegue. Não consigo. eu lembro ali em frente ao Hotel da Maila, a gente surfava muito ali, no Amigão, no Solemar, os campeonatos que tinham ali, as figuras que surgiram na época e que fizeram sucesso no meio da gente, que a gente fazia aquilo crescer. E a gente fazia festa, a gente fazia bailes, né? Tinha muito baile de carnaval. E levava comida para a praia, ali a gente dividia, compartilhava com todo mundo. Então, virou uma família. É uma família. E eu vou dizer, eu estou aqui nos Estados Unidos e esses dias eu recebi uma mensagem da Dani e ela falou, Fê, você sabe que ela não briga comigo. Mas ela falou, Fê, você está longe, mas você sabe que você está aqui no meu coração, a Dani Abad. Então, assim, nem falar muito, eu vou me emocionar. Então, assim, estou longe, mas eu sei que se eu falar, ei, e são as mesmas de lá de 1888, de 1988. E que gerou o bodyboard, me deu amigas, assim como a Mônica, como a Cris, a Sabrina. Então, eu não me vejo sem o bodyboard da minha vida. É tão lindo isso, porque o grau de intimidade conquistado é muito grande. Se você viaja com elas,
ainda mais, né? Mas assim, a rotina, você vê a outra quase morrendo do seu lado, né? Assim, são coisas que só quem vive sabe. Vou te perguntar mais coisas assim que de repente já aconteceram com você, que eu lembro que aconteceram comigo, tipo ir para a escola com uma alga no cabelo. Quanto de areia você tem na orelha agora, Fernanda? Sabe assim? São coisas que de quem vive, né, o esporte. Eu tô louca para você voltar para a gente surfar juntas. Nossa, eu vejo E falando que foram surfar junto, que fizeram um grupo, se encontraram. Que delícia, como eu queria participar disso. Mas se Deus quiser, o ano que vem eu tô aí. é isso aí, é isso aí. Me fala uma trilha sonora que você acha que tem a ver com esse momento, finalzinho dos 80, começo dos 90, para a gente colocar nesse filme. Alguma banda capixaba? Olha, tinha uma música que sempre quando passava o barrão, rolava essa música. Eu não lembro exatamente o nome, mas está aqui na minha cabeça, que fala sobre o barrão mesmo. É uma banda capixaba, se eu não me engano. Não estou conseguindo lembrar. Eu vou te perguntar, porque a gente quer isso, esses elementos que trazem essa sensibilidade cultural da época. Acho que é o. Ah, meu Deus, agora eu não lembro. Ah, tá, eu vou ficar escrevendo essa. Olha, eu estou aqui vendo o meu roteirinho de perguntas. Ah, eu acho que era meio isso mesmo, viu? Você me falou sobre o que você achava importante ter no filme, que é a questão das praias. Sim, as praias, citando os points, né, que a gente surfava na época que ia. Regência era um ponto que você se deslocava de Vitória para Regência. Era um evento. Ó, vai sair Deixa eu tantos te carros. perguntar uma coisa. Aquela revista JS, JS, não é isso? JS, era do JJ. JJ. Ai, aquela que não anotou direito, sorry. A Raquel contou, ela conta direitinho pra gente qual é. Mas eu estava querendo lembrar um pouco das publicações. Você consegue lembrar de algumas revistas, de repente, da época? Olha, publicação assim, de bodyboard, eu não me recordo muito. Eu sei que tinha do Animal, você já ouviu falar do Animal? Um cara que Não. falava muito, era lá do bairro da Dani. Eles vinham de bicicleta mesmo, como a Sabina falou, eles vinham de bicicleta de Serra Dourada para Jacaraípe e ele surfava muito, muito mesmo. E aí colocaram o apelido dele, acho que justamente por isso, que é tipo assim, gente é animal, e ele surfava muito mesmo. E no Solemar, no Barrão não, no Barrote. Então, assim, são coisas que eu vou lembrando. Tinha publicação muito do surf no JJ, que era E os do. campeonatos eram meio juntos, né? A Valéria está aqui lembrando. O animal era muito querido, de Serra Dourada. Sim, ele era muito querido, eu lembro dele. Muito amigo da Sabrina e da Dani. Fernanda, então eu acho que é isso. Eu agora só quero te mandar mensagens o tempo todo para perguntar mais coisas sobre o Espírito Santo, mas nomezinhos mesmo. Então eu vou te perguntando ao longo do processo. Da joia. Eu acho que é isso. Que foi tranquilo, mas foi muito emocionante, né? A gente chorou com o Marcelo e aqui está voltando para os tempos bons do Espírito Santo, pegando onda. Não tenho muita memória, como te falei, não participei muito de campeonato, mas acompanhei os campeonatos vendo com as minhas amigas e tudo. Mas que bom que posso fazer parte dessa história, desse documentário. Fico muito feliz. Muito obrigada mesmo pela sua generosidade. Nossa, muito obrigada a você por estar aqui contando pra gente. E se prepare que daqui a pouco te ligo para saber mais, porque meu roteirinho ficou em defasagem aqui. Fernanda, é isso. Ó, continuo em contato com você. Essa live vai ficar gravada. Muito obrigada, muito obrigada. E muito emocionante tudo. Obrigada a você. Beijo.